Sejam bem-vindos à live do professor Filemon. Você que está aí no nosso canal do YouTube, ainda não está inscrito, inscreva-se, né? Dê o seu joinha aí, o seu like e também ative a sinetinha para receber as notificações do nosso curso. Pois bem, uma pergunta que me foi feita diz respeito à crase. Aliás, são perguntas sempre recorrentes, né? Crase é um assunto sobre o qual muita gente tem dúvida e é natural que haja essa dúvida. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com a crase? Porque crase, na verdade, é uma forma de regência. E normalmente nós estudamos como se fosse pontuação, como se fosse acentuação gráfica. Em função disso, é natural que haja essas dúvidas. Mas nós vamos dando formas práticas para que vocês reconheçam e nunca mais incorram em erro. Então eu vou aproveitar a pergunta que me foi feita, vou esclarecer essa dúvida aqui, aproveito e faço uma revisão mostrando casos em que não se pode empregar crase de jeito nenhum, está certo? Vamos começar com a dúvida que foi passada para nós. É uma frase que está num cartaz do supermercado, um supermercado aqui de Brasília. A frase traz a seguinte informação. Aberto das 7 às 22. Aberto das 7 às 22 horas. A pessoa me pergunta, está certa a crase? A resposta é sim, está certa e é obrigatória a crase. Agora, a frase está certa? Não. Você vai dizer, pronto, professor, eu não entendi. Está certa ou não está certa? A frase está errada, mas a crase é obrigatória. Então, se a frase está errada, onde está o erro, se não é na crase? O erro é paralelismo gramatical. Erro de paralelismo gramatical. Observe, você tem duas possibilidades de construir essa frase. Você pode escrever assim, aberto das... Perdão, a frase original não era das, né? A frase original era de. Aberto de 7 às 22 horas. Porque das 7 às 22 horas aí estaria certa a frase e também estaria certa a crase. Mas a frase original era esta. Aberto de 7 às 22 horas. A crase está certa, porém a frase está errada. Duas possibilidades de você escrever esta frase corretamente. Aberto das 7 às 22 horas, em que houve paralelismo gramatical, e esta é a melhor construção. Veja, por que estaria errado no primeiro caso? Porque você usou de, só preposição. Se usou só preposição aqui, não pode usar preposição e artigo na sequência. E aqui a crase denuncia a presença de preposição mais artigo. Poderíamos tirar a crase de jeito nenhum. Aí haveria erro de regência. Faltaria a preposição. Preposição obrigatória. O artigo, neste caso, denota a necessidade da crase. Então, se você escreve aberto de 7 às 22 horas, a crase é obrigatória, porém a frase está errada por falha de paralelismo gramatical. Duas possibilidades corretas. Aberto das 7 às 22, ou então você pode também escrever assim, aberto de 7 a 22 horas. A melhor construção para o contexto em que a frase está incerta é a primeira, aberto das 7 às 22. Ou então aberto de 7 a 22 seria outra possibilidade. Nesse caso, corretamente as duas construções. A primeira, erro de paralelismo gramatical. Por que paralelismo gramatical? Faltou o artigo para o primeiro e o artigo foi apresentado na segunda parte. Então houve falha de paralelismo gramatical. Compreendido isso?